Estamos aqui para mais um episódio no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, que acompanha, já sabe, e que acompanha ou está entrando pela primeira vez. É uma honra e um prazer receber vocês, certo? Aqui a ideia, como vocês sabem, é ter um diálogo, trocas sobre conceitos relacionados à saúde, mas de uma forma leve. Não é só falar palavras técnicas, abordar conceitos técnicos, usar palavras difíceis, mas a intenção genuína é refletirmos um pouco juntos sobre alguns conceitos que eventualmente possam fazer sentido para vocês, para mim com certeza fazem, e que possa eventualmente estimular um pouco a vontade de se cuidar um pouco mais, mas aqui de dentro, certo? Não como uma obrigação, mas como realmente um autocuidado. Está aqui comigo, conosco hoje, uma pessoa simpática, uma pessoa que tem muito entusiasmo, carismática e que já já vai se apresentar. Eu falo o seu nome e ela vai contar um pouco mais. Ana Paula, bem-vinda, gratidão. Fala, Gratidão, Ana André. Paula. Gratidão, André. Primeiro, agradecer o convite. Acho que esse papo tem tudo a ver com a minha jornada pessoal e profissional. Acho que a palavra leveza realmente traduz essa jornada que eu busco e tento inspirar as pessoas. Bom, então, né, eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Eu sou a Ana Paula. Nas redes sociais eu estou como Ana Paula Petrucci, né? Mas na real meu nome é Ana Paula Valério de Souza. O Petrucci é o nome de família, né? Tá aí num processo de inclusão. E hoje eu estou, né, como nutricionista, então na área da saúde eu atuo, né, na nutrição. E também sou facilitadora de mindfulness, né? Tenho formação em mindfulness, mindful eating, compaixão. E estou na jornada aí como estudante de psicologia. Então, claro, né, essa jornada aí, ela não é uma jornada que começou realmente a minha carreira enquanto profissional. Então, é importante que as pessoas saibam que antes de estar na área da saúde, eu era advogada. Então, eu advoguei aí por 14 anos. E eu acho que tem muito a ver com a minha jornada, tanto profissional como pessoal, ao longo da vida, que foi me trazendo para a área da saúde, né? Então, a área da saúde realmente foi assim uma porta de entrada para um universo que eu precisava entrar, né, com as minhas questões e trabalhá-las e também, né, ajudar as pessoas, né? Eu vejo que a vida não é fácil, não é para ninguém, mas como questões que a gente vai falar hoje começaram a ser um peso, ser um fardo, né? Então a questão, né, da comida, do estilo de vida que a gente tem, então essas imposições, obrigações fizeram com uma coisa que é natural a nós, como se alimentar bem, se mover, tornasse um peso. Né? Então, o convite do André realmente trouxe uma sinergia aqui de pensamentos, né, de filosofias de viver, que eu acredito, e eu espero que essa conversa possa alcançar vocês aí nesse autocuidado que a Andrea falou, que possa ser uma jornada diferente, né, do que, né, a gente talvez esteja vendo e vivenciando hoje, né, como algo que realmente tem que fazer, e tantas questões que envolvem a temática, né? Então, assim, me apresentando de uma forma bem resumida, é isso, né? Eu tenho outras formações, né? Na época que eu comecei a jornada da nutrição, eu fui fazendo alguns cursos também em paralelo, muitos voltados ao autoconhecimento, né? O autoconhecimento é uma coisa que eu já tenho essa caminhada desde nova. Então, o mindfulness não foi a única coisa que eu cheguei a fazer, mas como formação profissional, sim, né? Então, eu tenho essas formações, assim como a própria yoga também, eu tenho formação em Hatha Yoga. E com essa jornada, eu fui sentindo a necessidade de explorar mais a questão do comportamento humano. Então, a neurociência, a psicologia, né, começaram a me chamar. Eu já tinha um olhar da psicologia para alguns anos, não agora, não era uma coisa assim, vou fazer agora. Mas o que aconteceu é que eu acabei ganhando uma bolsa de estudos e aí eu falei, não posso deixá-la, né? Então, eu acabei emendando. E eu falo que não é você que escolhe, né, a psicologia, ela te escolhe, né? Então, era necessário e aí eu vi o casamento perfeito, né, dessas, né, da nutrição, da psicologia, o comportamento humano, e, enfim, né, entre outras coisas que, né, a vida vai nos apresentando, nos faz olhar assim, opa,
não é tão simples, né? Questões que deveriam ser, mas que no dia a dia, né, elas são um pouco mais, né, profundas e complexas. Então, eu acho que, né, isso aqui resume, ao mesmo tempo que faz ampliar, né, a uma conversa aí que a gente vai tentar falar agora, né, André? Gratidão, Anna Paola. E deixa-te dizer uma coisa, Anna Paola. Petrucci, Petrucci. Conta un Petrucci. poco di Petrucci. Oi? Entendi. Petrucci, o seu soprannome, no? È un soprannome Sim, che rimette a Italia, corretto? sim. É, esse é o nome que vem da parte de pai. Aí tem uma questão aí que os avós, na época, não passaram para ele, nem por mão dele, mas sempre foi muito forte, né, a cultura italiana na minha casa, né? Meu pai, ele teve isso muito mais forte do que eu, porque o avô dele era italiano, e não, aí tinha uma mistura, né? Eram italianos, portugueses e franceses, né, no mesmo ambiente, mas parece que o italiano vingou um pouco mais, assim, no sentido, né, da cultura, dos hábitos alimentares, da maneira, inclusive, né, de comer. Então, isso daí veio forte, tanto na parte da gastronomia, como também da música. Isso sempre fez muito, né, presença na minha família. E a gente foi herdando isso, né? Então, meu pai sempre fez questão, então, escutar italiano, eu sempre, né, escutei bastante, não só na música, né? Às vezes, até mesmo meu pai falar uma coisinha ou outra, e a alimentação principalmente, né? Então, tem coisas que me fazem querer colocar ali no registro o nome, porque eu admiro muito a cultura italiana, e principalmente essa relação de leveza que eu vejo do italiano, né, em relação à vida e à comida, né? Então, tem coisas que eu já fui algumas vezes para a Itália e eu vejo assim o quanto o italiano tem esse olhar sobre, né, viver o momento, né? Como ele gosta de saborear, o quanto ele traz um valor, né, para as coisas e principalmente se for pensar em alimentação, para o que ele está colocando no prato, né? Então, quando a gente vê a pizza do brasileiro que tem aquele monte de coisa, e você vai para a Itália e você percebe uma pizza que é, opa, mas só tem isso aqui, mas você vai e come, percebe a intensidade do sabor, aí você fala, caramba, tem umas coisas bem diferentes aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Itália, eu fui fazer italiano antes, porque eu escutava bem, mas não falava muita coisa. Aí não deu tempo muito de aprender tanto italiano assim, mas o meu professor chegou e falou assim, Ana, ele via que eu gostava muito de café, ele falou, não se assuste na Itália quando você for pedir um café e vir pouco, né? Mas você vai perceber uma intensidade. E aí, realmente, né? O café longo deles é um curto nosso aqui. E eu percebi essa questão mesmo da comida, né? Isso eu já tinha na casa dos meus pais, né? Então, meu pai preparava um molho, demorava 2 horas para fazer um molho. Mas enquanto fazia aquele molho, tinha uma celebração acontecendo ali, né? Então, a gente tinha a família em volta da mesa, junto na cozinha, o vinho abrindo ali, né? Fazendo parte do ambiente, aqueles aromas, né? Que são super, né? Convidativos a você estar ali. Então, eu acho que é uma riqueza, né? Então, isso me fez pensar em, bom, colocar esse nome aqui né, no registro e adotá-lo, né, enquanto né, pessoa e profissional. Acho que tem uma chamada, assim, né? O Petrucci tem eu não sei se parece que é um nome comum na Itália, né, como se fosse um Souza aqui no Brasil, mas eu vejo que traz um pouco essa questão da ancestralidade, né? Que eu quero resgatar, inclusive, né, no meu estilo de vida, né? Gratidão. E aí, você, Ana Paula, se você me permite, você, nessa sua apresentação, destacando aspectos formais, mas também destacando a evolução, tá certo, da sua caminhada, e que também a vida te deu a oportunidade de você fazer escolhas e de transitar, por exemplo, de uma determinada área específica, não? Per exemplo, a sua atuação enquanto advogada, de entrar formalmente como uma atuação profissional na área da saúde, tá certo? Por isso, me parece que você destacou, no mínimo isso que eu percebi, a questão da evolução, é claro, dentro das possibilidades de poder honrar esta vontade, o que surgia dentro dessa sua caminhada pessoal e profissional. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. E esta evolução faz sentido para você? É isso mesmo?
Sim, faz. No final, eu digo que quando as pessoas me perguntam dessa transição de carreira, antes de eu iniciar a jornada, né, profissionalmente, escolher uma faculdade, eu tinha já um pé na área da saúde. Mas houve muitos medos, né? Eu lembro que na época do colegial, eu era até motivo de, né, da turma, né, fazer umas brincadeiras, porque eu não conseguia ficar numa aula prática, né, de biologia sem passar mal. Então, de repente, tinha que ver um coração ali, desmaiava. Então, essas coisas foram me afastando um pouco da área da saúde, e eu tenho também uma veia muito na justiça, né? Então, na minha caminhada, na minha vivência na fase da infância, adolescência, eu vi muitas coisas que trouxeram muito sofrimento. Então, essa pegada de ser justa, de ajudar as pessoas, já estava ali. Então, eu fui me afastando da área da saúde e fui para o direito. Só que, bom, no Brasil é muito difícil falar de direito, né? Na teoria parece ser bem bonito, mas na prática é muito desafiador. E essa caminhada foi realmente bem sofrida em inúmeros aspectos, mas foi uma junção, né? Foi uma junção tanto da carreira, né, do trabalho extenuante, das pressões que é, né, a carreira do advogado, e assim como também questões pessoais, tá? Então, isso tudo foi trazendo muitas dores. Eu tinha também questões de saúde, então, muito nova, eu já tive alguns diagnósticos que me trouxeram desconforto. O primeiro, eu ainda era muito nova e eu não tinha muita noção de doenças e tal. E eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, muito cansada, cabelo caindo. E aí eu fui num dermatologista, porque você vê cabelo caindo, você imagina, né? Alguma coisa no cabelo. E aí o médico, né, falou assim, olha, falou para minha mãe, a sua filha, a questão dela não é aqui na dermatologia. Eu vou já pedir alguns exames, mas ela tem que passar no endócrino. Eu tenho quase certeza que ela tem uma questão na tireoide. E realmente, né, tive um diagnóstico de hipotireoidismo. E o que me deixou mais desconfortável foi quando o médico chegou e falou, olha, essa medicação é para a vida toda, né? Então você vai ter que tomar isso pro resto da sua vida. Eu tinha lá pelos meus 18, 19 anos, eu acho, e aquilo ali me trouxe um desconforto muito grande. Eu falei, nossa, muito nova, né? Então, eu tive, sim, uma boa relação com a alimentação em relação ao que meu pai trazia, minha mãe trazia das origens deles, mas foi a época que foi a introdução de industrializados, né, e fast food. Então, aquilo tudo trouxe impactos para a minha saúde física inicialmente, e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa questão que é isso de hipotiroidismo, tomar remédio. E eu sempre fui aquela pessoa meio que inconformada. Eu não sou aquela pessoa que a informação chega, então é isso, então pronto. Se eu posso melhorar, tem uma forma melhor de, né, de viver, então eu vou tentar procurá-la, né? E aí eu comecei a pesquisar, né, com o que tinha na época, e eu vi que tinha relação com a alimentação, com o estilo de vida. Eu sempre fui ativa, sempre fiz atividade física, isso aí, né, já era algo natural meu também, mas a minha mãe sempre incentivou muito o esporte. E aí eu fui ver que a alimentação não estava tão adequada. E aí comecei a fazer os ajustes na alimentação e também fui pesquisar outras coisas que poderiam influenciar. E aí foi um caminho paralelo ao autoconhecimento, né? Então, essa questão de, né, como pode, talvez, as emoções e a maneira como você, né, lida com a vida interferir na sua saúde física já eram, né, despertadas nessa época, de uma forma muito ainda crua, assim, mas tinha por conta, né, de uma influência de um tio que ele, né, só não foi, né, para a área da saúde porque ele ficou debilitado muito novo, né? Ele teve uma leucemia muito novo e isso, né, não permitiu ele seguir, né? Então ele está vivo até hoje, graças a Deus, com dificuldades, mas ele foi me introduzindo o autoconhecimento. Então, o primeiro livro que eu li foi O Poder do Agora. Eu lembro que foi um carnaval, passei com esse meu tio e ele foi já colocando alguns elementos que fez eu, né, abrir os olhos para isso. Então, assim, essas coisas foram acontecendo de forma, né, paralela, mas sempre assim, saúde e espiritualidade, enfim. E quando eu cheguei num dado momento da carreira como advogada, aí vieram outras questões, além das quais eu já estava vivendo. Então, já tinha outras questões de saúde física acontecendo também, mas assim, a que mais pegava realmente, que eu né, sentia mais, era uma imunidade mais baixa, então eu via, né, resfriada, gripada, mas tinha coisas que eu não enxergava, né? Estava lá no exame. Então, já alteração de colesterol, teve uma época que eu fiquei quase anêmica, então estava uma bagunça generalizada ali, mas o que eu não estava prestando muita atenção era o lado, né, realmente, né, do campo mental e emocional. Então, o estresse, as demandas, né, de trabalho, então muitos prazos, a correria.
jornadas assim, né, desumanas. Então, eu trabalhava muito mais do que 12 horas por dia, às vezes. O tempo de intervalo de almoço, né, curtíssimo. Então, aquilo ali tudo foi trazendo grandes impactos, fora, né, a vida pessoal, né, os relacionamentos, enfim. Então, o caos estava ali. E ao mesmo tempo que tinha aquele caos, era engraçado quando as pessoas chegavam, olhavam para mim e falavam assim, nossa, Ana, mas tá sempre sorrindo. Eu falei, gente, é o que eu tenho para oferecer, né? Porque, assim, tá o caso, vou oferecer o que eu tenho aqui dentro, assim, para o mundo? Não dá. Mas, ao mesmo tempo, era difícil trabalhar essas questões sozinha. E foi daí que eu comecei até fazer terapia, achar, né, outras práticas e maneiras de acolher, né, essa Ana que estava sofrendo. E foi daí que eu fui também entrando, né, um pouco mais para a meditação, de uma maneira mais, como posso dizer assim, mais próximo, com mais recorrência. Porque eu já também já olhava para a meditação desde nova, então, lá pelos 13 anos foi um dos primeiros contatos com até o budismo, mas nunca fui budista, né? E aí eu fui entendendo um pouco mais de yoga, fui praticando, enfim. Quando chegou um dado momento da minha carreira ali, que eu falei, nossa, o negócio tá pegando mesmo, foi quando eu comecei a desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada e comecei a ter muitos quadros de pânico, que a coisa realmente gritou na minha vida, assim, né? Então foram 3 anos bem desafiadores que eu tive e isso me fez, né, pensar, eu tenho que sair disso. E foi quando eu comecei a notar que talvez aquelas mudanças que eu estava fazendo, que já estavam melhorando algumas coisas, poderia ser o caminho. Falei, acho que a área da saúde é o que eu quero mesmo. E eu devo ir atrás desse sonho e que eu teria que passar por cima desses medos que eu tinha na época do colegial. E foi, né, por aí mesmo. Então, eu fui me desligando aos poucos do direito, acabei conhecendo uma pessoa que eu casei, que é o meu marido, né? E ele me proporcionou uma possibilidade de mudança de vida, né? Então, sair de São Paulo, ir para uma cidade um pouco mais tranquila e talvez até mesmo dar esse suporte, né, para a transição, né? Então, não foi uma coisa planejada que a gente sentou juntos, foi acontecendo. Hoje eu vejo que se com a cabeça que eu tenho, a maturidade que eu tenho hoje, faria algumas coisas diferentes, mas foi dando certo. Então, na época, vendi meu carro, peguei todo o dinheiro que eu, né, assim que eu, né, saí das empresas, consegui guardar para poder fazer a faculdade, enfim, e fui realmente me empenhando nessa busca pessoal inicialmente, mas também anotando meus colegas e amigos passando por isso, e muita gente que chegava em mim em relação a sofrimentos, né? Então, como advogada, né, só lida com problema, então as pessoas vêm com uma carga emocional muito forte, né? Então você vai vendo assim, fala, nossa, gente, a bagunça tá realmente assim, né, generalizado. E foi daí que eu fui, né, me empenhando nessa área, né, da nutrição inicialmente, mas logo no começo eu conheci o mindfulness. E foi algo assim incrível, porque eu já tinha uma ideia que poderia juntar essas coisas, mas eu nunca tinha estudado elas, né, como uma abordagem do mindfulness. Então, quando a minha cunhada, né, minha concunhada, a Marina, né, que você conhece bem, ela chegou e fez um convite, né, eu tinha acabado de casar, ela falou assim, vamos para um retiro, vai ser um retiro de mindfulness, e aí eu até fui pesquisar um pouco, aí eu falei assim, mais uma, né, abordagem meditativa, enfim, né, a mesma coisa talvez, e aí já tinha até um julgamento inicialmente, mas eu fiquei realmente, assim, encantada, porque uma das primeiras práticas que eu fiz, né, foi com a Vera Salvo, e uma colega nossa também, e ela realmente me fez olhar para a relação com o alimento de uma forma muito diferente, que foi uma prática com comida. E aquilo tudo fez muito sentido. Eu falei, caramba, né? O caminho acho que é por aqui. Acho que aí eu lembrei daquele livro do meu tio, do Poder do Agora, da questão de mais presença, e refleti um pouco da minha história, né, na minha jornada, né? Quanto os momentos de sofrimento é porque eu estava muito desconectada, né, de mim, e talvez em tempos que não, né, ou agora, né? Então, isso me fez repensar minha carreira como um todo, né? E não ser, né, um profissional que eu passei por muitas vezes na área da saúde e eu não estou nem na condição de julgá-los porque foi a formação que eles receberam, mas de transformar, né, a área da saúde, né, para que a gente possa realmente olhar o paciente como um ser humano que tem muitas questões do que simplesmente nutrientes, né, ou calorias. Então, isso me fez repensar várias coisas e olhar para tudo que eu tinha vivido e experienciado em outras culturas, né? Então, eu trouxe essa questão da Itália, mas eu vejo o quanto aqui o Brasil, a gente desconectou muito desses valores, né? De questões que são
realmente importantes, como a família, a importância de estar ali na mesa, de fazer coisas que, sei lá, se a gente pensar na geração dos avós, era normal, né? Então, ir para o mato, lá capinar, né? Então, meu avô, por exemplo, ele viveu até os 100 anos e ele foi uma pessoa que esteve sempre na terra, o quanto as pessoas caminhavam mais. Então, isso tudo me fez refletir o quanto, né, tudo impacta, né, no todo. Né? Então, quando a gente fala de saúde integrativa, a gente não está falando só de um corpo físico, né? A gente está falando de um ser humano, sim, né? Enfim, muitas questões ali, né, que vão trazer esse olhar para, né, o quanto impacta, né? Então, saúde mental, saúde emocional. Isso me fez refletir que, opa, peraí, eu não posso ser uma profissional da área da saúde que vai só prescrever uma dieta e que é isso, né? Porque isso não vai, né, engajar a pessoa, né, no tratamento. Por isso, Então, foi o meu próprio caminho que deu início, né? Essa trajetória toda fez eu olhar para, opa, peraí, aquele antigo sonho, dá tempo, vamos se empenhar nisso. E foi aí que aconteceu a transição e vem acontecendo até hoje, né? Eu acho que agora que eu estou na área da saúde, eu vejo uma diferença nítida da Ana Paula, enquanto era advogada, para essa da área da saúde. Porque, assim, eu tenho um prazer imenso diariamente de estudar, né, de saber um pouco mais e mais, né, praticar isso. Então, eu tento, claro, é difícil, é desafiador também para mim. Eu acho que as pessoas têm um olhar muito assim de que, se é um profissional, ele tem que, né, colocar aquilo tudo em prática, né? E aí eu fico pensando, calma, não é bem por aí também não. Acho que a gente precisa, a gente tem que avaliar, né, esse cenário, ver o que realmente faz sentido. E eu sempre falo isso para as pessoas, né? Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido para você, aquilo ali não vai te conectar, né? Então, que nem a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? O quanto é difícil as pessoas incluírem novos hábitos. Então, como que eu vou colocar algo que nunca fez presente na minha vida? E que vai contra tudo, né, que eu fiz até hoje. Então, quando eu vejo a minha vida e as mudanças que eu fiz, elas levaram tempo, não foram da noite para o dia, né? Então, isso tudo me fez reavaliar, então, a minha formação hoje e pensar, calma, eu tenho que olhar para a minha história, que ela traz muitos elementos importantes para isso, mas a minha história não é a que define de todos. Então, eu preciso entender, né, as realidades que hoje existem. Então, a transição, ela trouxe para mim um olhar agora que eu já consegui fazer isso comigo. Claro que não é perfeito, mas funciona, né, me atende, me faz sentir leve nessa jornada, mas agora como que eu ajudo essas pessoas que estão, né, precisando e que estão sofrendo, né, com essas relações, seja com alimentação, seja uma questão de saúde. E é isso. Então, a transição ela acabou vindo num processo de, né, pessoal, mas que hoje ela está realmente assim voltada muito, né, para o outro, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. por isso, Anna Paola, gratidão pela sua partilha. Eu vou, para mim, assim, me gerou bastante reflexões. Espero que para vocês também que estão participando desse episódio, também isso possa despertar algumas reflexões de como eu possa aplicar isso, no, na minha vida, mas não apenas, no, como a Ana Paula destacou, perché tem que fazer alguma coisa e não pode fazer outras coisas, mas para realmente cada um de nós descobrir como pode viver melhor. Aí, Ana Paula, eu percebi que, me corrija, por favor, que isso fez e faz muito sentido para você enquanto pessoa, não apenas porque depois, além de advogada, você se tornou também nutricionista, e não apenas porque você fez determinadas outras caminhadas formais no mindfulness, no mindful eating, na compaixão, no yoga, que são elementos que você destacou. Mas isso, independentemente das suas conquistas, das suas titulações profissionais, fez e faz sentido para você como ser humano. Por isso que eu gostaria de destacar também para quem nos está acompanhando, que as coisas têm que fazer sentido para nós. Óbvio que profissionais técnicos de determinadas áreas são importantes e podem ser necessários,
ma non sono sufficienti. In che sentido? Che as mudanças do estilo de vida ou como eu posso viver melhor tem que vir de dentro de mim. Porque se for só uma coisa apenas esclusivamente prescritiva, algo che alguém te fala, faça, e de repente è corretto tecnicamente che você faça, veja bem. Mas depois, como é que cada um de nós sustenta isso ao longo da vida, ao longo da nossa jornada? Por isso, necessariamente, cada um de nós tem que se engajar um pouco mais, evidentemente, com a ajuda, com a colaboração de profissionais, de técnicos em áreas específicas. Mas eu, enquanto ser humano, faço parte desse processo. Eu não estou fora do processo, tá certo? Mesmo se parece meio óbvio, mas aquilo que eu sempre falo, fazer bem óbvio pode fazer uma diferença Uhum. imensa. Por isso, Ana Paula, eu percebi que tudo isso ao longo das suas partilhas fez e faz sentido para você enquanto ser humano. Por isso, necessariamente passa por abertura, por curiosidade. E aí, outra palavra que gostaria de colocar aqui, um outro conceito, é a presença. Ou seja, quando a gente está presente verdadeiramente em qualquer tipo de situação da nossa vida, em qualquer tipo de atividade, quando a gente se percebe, também as coisas podem se tornar mais simples, que não significa que o processo seja fácil. Quanto à presença, Ana Paula, no? Esta atenção plena, esta consciência plena, mas não atenção de uma forma assim, mas como consciência, como intenção genuína, e por isso como presença. Quanto isso ti impactou e ti impacta positivamente e quanto isso faz também sentido enquanto nutricionista, enquanto facilitadora di mindfulness e di mindful eating enquanto pessoa, Ana Paula. Ah, eu acho que falar disso é falar que isso trouxe para minha vida. Já era, de alguma forma, em alguns momentos da minha vida, uma prática. Só não sabia que, né, tinha esse nome, né, mindfulness, né, e a presença é o que faz a diferença, né? Eu falo que foi a virada de chave para muitas questões aqui, principalmente quando eu tive o transtorno de ansiedade generalizada. Porque nessa época eu estava, de fato, muito desconectado. Foi onde eu comecei a entrar, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, mas numa época onde não tinha tanta tecnologia. E isso, né, trouxe um desconforto imenso, porque, por óbvio, né, quem já passou por uma crise de pânico, né, ou passa por um transtorno aí de ansiedade, sabe que a gente sente isso no corpo. E não é uma coisa assim, da cabeça da pessoa. E o corpo, acho que, para mim, sempre foi realmente pô, se tá acontecendo uma coisa no meu corpo, a coisa não tá legal. E quando eu comecei a sentir isso no corpo, eu falei, caramba, né? Esse corpo ele foi feito para sentir coisas boas, né? Mas tem horas que ele não faz isso. E aí tá trazendo alguma informação que é importante. Hoje eu vejo claramente, né, o que, né, o mindfulness quer quando a gente fala de consciência, é trazer você, né, para essa consciência também corporal do que ele está dizendo nesse corpo. Mas na época eu não tinha ela. Eu só sabia que, peraí, não tá legal. Ele tá me trazendo, né, sensações desconfortáveis e eu preciso investigar isso. Então, quando essa fase eu vivi de forma tão intensa, eu estava desconectada, inclusive, do meu corpo, no sentido de apreciar as coisas que estavam acontecendo, que estavam funcionando legal. Então, eu só estava com um olhar muito para o negativo, e isso não era na Paula, né? Por muito tempo na minha vida, eu já passei por inúmeras coisas, até mesmo em infância, então tive alguns traumas, mas eu sempre me adaptei bem, né? Só que eu não fui trabalhar isso de uma forma tão profunda que nem eu faço hoje. Então, a presença ela fez realmente observar o que eu já tinha disponível, né? E quando eu olhava, né, para a presença, né, quando eu comecei a praticar, e perceber que eu tinha um corpo saudável, mas o que estava acontecendo era aqui dentro, né, na minha cabecinha aqui, eu falava, caramba,
tem algo que eu não consigo apalpar isso daqui, né? A consciência, os pensamentos, né? Não adianta só tomar uma medicação, né? Então, eu cheguei a tomar medicação por um tempo e eu também fiquei inconformada de tomar remédio. Eu sei que é importante, eu não estou falando para ninguém aqui, né, que não deva tomar medicação, mas eu sempre fui essa pessoa inconformada. Eu falava, como assim? Né? Eu sou nova, né? E, então, eu comecei a estudar um pouco mais isso e a prática de mindfulness, o que ela fez na minha vida foi justamente reconhecer esses padrões de pensamento. Eu acho que isso daí passava, né, pelas minhas mãos enquanto eu estava, né, no transtorno de ansiedade e eu não tinha tanta consciência, né, que é essa palavra que você trouxe que eu acho que também te liberta muito. Então, quando eu comecei a notar que eu estava me engajando naqueles pensamentos, que tinha muita crença, muito julgamento, isso fez eu repensar algumas coisas na minha vida e falar, caramba, a saúde também está na forma como eu estou pensando sobre as coisas. E a maneira como eu estou me relacionando com esses pensamentos e com as coisas que eu estou vendo na minha vida aqui. Então, a prática da presença me ajudou, inclusive, a fazer essas pausas, né? De, opa, deixa eu respirar aqui, deixa eu observar um pouco mais como isso está chegando em mim, né? Então, quando a gente fala, né, de uma abertura, é poder realmente olhar para isso e ampliar o olhar, né? É você sair daquilo que, né, você está falando, né, chega a coisa tão assim fechada e poder enxergar além. E aí foi quando eu comecei a notar que, né, o que eu estava passando tinha muito mais a ver, né, com o que a Ana Paula era até então, das coisas que ela recebeu de fora, e como ela estava tão desconectada com a Ana Paula de dentro, né? E essa parte que me fez realmente refletir, opa, peraí, eu estou me deixando levar pelo que o externo está falando. E eu não estou conectada à minha real essência, né? Então, a presença me permitiu escutar mais as necessidades da Ana, a escutar mais esse corpo falando, mas num olhar diferente, né? Então, essa abertura que Mindfulness traz, essa curiosidade de investigar um pouco mais como é sentir isso, e escutar a necessidade da Ana, eu acho que isso daí me fez realmente, né, virar uma chave extremamente importante para lidar com a ansiedade inicialmente. E aí foi mais do que a ansiedade, né? Eu comecei a notar que a ansiedade nem era tão ruim assim, né? Então eu transformei essa relação com a ansiedade, né, de algo que era ruim, né, para uma amiga que é meio chata, mas que fica lá, me falando coisas preciosas do que eu preciso de proteção, de segurança, de cuidado, e que eu não olhava para essas questões, né? Então, acho que a prática de mindfulness, da presença, ela me conectou a coisas muito mais profundas, né? Que hoje eu vejo que, enquanto profissional e nutricionista, na época eram refletidas no ato de comer e eu nem percebia. E eu achava que o problema era o que eu estava comendo, né? Se aquele alimento fazia bem ou mal, se tinha muita caloria ou não. Quando, na verdade, o problema não era esse, né? E as pessoas tendem, e o mundo hoje faz enxergar muito dessa maneira ainda, né? Que o problema é o que você está comendo, as calorias, as quantidades, sendo que, né, tem muitas coisas que estão por trás ali que a gente perdeu, né? Essa habilidade, né, de conectar com as necessidades, né, de um ser humano, antes de mais nada, e com o corpo também, que às vezes vai pedir nutriente, vai pedir, né, alguma coisa talvez que não é exatamente uma fome fisiológica, e aí a gente pode falar depois, né, que é uma fome mais emocional, mas essa prática de presença, ela foi resgatada, né, depois que eu passei esses 3 anos, e me fez, né, pensar, opa, antes daqueles 3 anos, a presença era muito mais cultivada. Eu só não sabia que chamava mindfulness, né? Então, as memórias vívidas que eu tenho da minha infância, da adolescência, de cenas e situações que foram vividas pela presença, me fez pensar, pera, mas esses 3 anos que eu tenho de memória, né, boa, né? Claro que eu vivi coisas boas naquela época também, mas eu estava muito mais presa àquilo que, né, eu vivi de algo, né, que foi ruim. Então, acho que quando eu passei por esse processo, eu fui descobrindo coisas que eram que eram muito mais, né, do que a questão da presença, né? Quando eu descobri a autocompaixão, que eu falo que foi a cereja do bolo, foi daí que houve muitas desconstruções internas, né? Então, acho que existia uma Ana muito autocrítica, se cobrava muito, e a sociedade fazia a gente, quer dizer, fazia a gente, não, faz a gente, né, mulher, eu digo isso aqui, que eu acho que eu represento também um pouco, né, as mulheres aqui, no sentido de, né, às vezes se cobrar demais para muita coisa, né? Então, os padrões estéticos, a profissional, uma
né, talvez futura mãe, ou até mesmo quando a gente fala de mulheres, a gente está falando aí das mães também. Então, essas inúmeras personagens que a gente tem traz um peso muito grande. Eu me vi sempre me cobrando demais, né? Então, a comparação fazia muito isso. Então, eu comecei a refletir, opa, peraí, tem muita coisa aqui, né? Então, foi até por conta dessa, né, essa avaliação que eu tive de mim, que eu vi que a presença me ajudou a trabalhar coisas que estavam, assim, carecendo mais de urgência, né? Então, peraí, primeiro deixa eu tentar apagar esse incêndio. E aí eu vi que tinha mais coisas por baixo daquilo ali. Eu falei, caramba, é muita coisa, né? Então, assim, até para isso eu trouxe um pouco de olhar mais gentil, né? E aí a prática de mindfulness e compaixão para acolher e falar, opa, calma lá, a gente tem um caminho longo aqui, mas esse caminho não tem um fim, né, necessariamente. Então vai ser um passinho de cada vez e a gente vai voltar, talvez, para aquela fase antes dos 3 anos que você viveu o transtorno e resgatar essas origens, né? Resgatar esses valores, né? Tão perdidos ali. Então, acho que a presença ela me fez reconectar com essa essência e também com esses valores que acho que a humanidade está se perdendo, né? Os valores da família, desses valores de saber que tem tempo para trabalho, tempo para descanso, tempo para o lazer, e fazer com que essas coisas sejam mais leves, né? Então, a gente entrou num processo no mundo que a velocidade da informação, a cobrança de trabalho, a questão de produzir, tem que ter isso. Acho que essas ambições que estão surgindo vão desconectando muito, né, desses valores e da nossa real essência. E aí, claro, né, isso foi uma mudança, né, em relação à Ana Paula enquanto pessoa, e está acontecendo, eu falo que é diariamente, mas eu vejo os pacientes hoje, né, de uma forma muito diferente. Porque, antes de mais nada, é um ser humano ali que tem, né, um contexto de vida e tem sofrimento, né? Então, a gente precisa sempre enxergar que, antes de um cardápio ali, tem uma pessoa que sofre, né? E talvez a comida, né, seja, na verdade, só a pontinha ali, né, do iceberg, né? E tem abaixo é um universo imenso. E, claro, eu só vou poder ajudar esse paciente a mudar a relação dele com a alimentação, com a vida, com a saúde, colocando ele primeiro em presença, para que ele se conecte com ele e perceba assim, opa, o que está presente agora? E aí, às vezes eu falo, a nutrição e mindfulness, ela não é suficiente. Então, a gente precisa de outros profissionais, né? Eu vou precisar de um médico. Então, essa equipe multidisciplinar é lindo quando a gente vê, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, você vai entrando até em alguns desconfortos. Fala, mas nossa, né? Então, claro, não dá para a gente resolver o mundo, né? Salvar o planeta, as pessoas, mas você vai vendo que não é tão simples, né? Que nem você falou, parece ser simples, né? E assim, se a gente for ver na teoria, até entre aspas mas na prática é muito difícil. Então, acho que um dos caminhos de ajudar os pacientes, e aí eu falo pela minha prática pessoal, por tudo que eu estudo e vim praticando com eles, é tentar trazê-los de volta a essa presença, né? Mas o desafio é colocá-los nessa presença às vezes. Porque por momentos você tem isso, né? Quando eu converso com eles, que eu vejo que eles estão prestando atenção, eu falo, é isso, é exatamente isso que você está fazendo agora. Mas quando a gente fala assim, ó, no dia a dia, né, experiencie isso, eu vejo a dificuldade, porque estou aqui, mas estou pensando em outra coisa, tenho que fazer isso. Então, a prática de mindfulness na minha vida, ela fez observar a importância, né, de experienciar, né, de poder ver outras possibilidades, de abrir para o novo, ou até mesmo aquele que é o velho, entre aspas, conhecido, mas de um local diferente, né? Não é a Ana Paula de 10 anos atrás, é uma outra Ana Paula agora, experienciando essa mesma coisa, né? Então, eu falo para as pessoas, eu falei, acho que o grande ponto é como você está hoje, a atitude que você tem hoje frente à vida. Esquece um pouco aquilo que já foi, né, lá atrás. Eu sei que vai vir a memória ali, mas aquela pessoa já não existe mais. E a oportunidade de você mudar algo é reconhecendo, né, o que está aqui agora. E pode ser que seja diferente daquela experiência, né? Então, acho que o que me permite hoje ajudar os pacientes é fazê-los entender que o que breca, às vezes, o processo é ainda a maneira enrijecida, né, que ele tem ali, né, e que limita, né, ele a não dar um passo. E quando ele dá um passo, não quer dizer que ele conseguiu, né? Então eu falo assim, olha, vai ser realmente um trabalho, né, de formiguinha. E o que vai te ajudar a fazer essa mudança vai ser a real presença. Se você não tiver isso e fazer um certo esforço para isso, né, é o que você falou, é muito mais fácil tomar uma medicação. Mas você vai ficar dependente pro resto da vida disso, né? Então eu tento trazer também um pouco desse desconforto para
provocar mesmo. Você acha que isso daí parece ser saudável? Né? Tá num comprimido, ou ao invés de repente, estabelecer uma relação bacana com a alimentação, onde você não precisa tirar o alimento, né? Mas saber realmente, né, ter mais consciência sobre, né, esse alimento, sobre como o seu corpo sente isso. E eu só vou conseguir fazer com que você sinta isso se você realmente estiver presente e conectado, né? Então, eu acho que o desafio hoje que eu vejo, inclusive, em relação à presença no âmbito, né, do paciente, das pessoas que chegam até mim, é em fazer com que elas entendam isso ali, naquele momento que está comigo. Né? Então, quando eu dou um programa de mindfulness, e a gente vai lá, a prática que todo mundo conhece aí, né, que é do meio da uva passa, e é um primeiro contato daquela pessoa, você vê que o olhar dela já fica diferente. E aí você fala, tá vendo? Caminho é por aí, começa por aqui. E se uma pequena uva passa te provocou, né, todo esse insight, então peraí, a gente pode fazer isso com muitas coisas, né? Então, é difícil, é desafiador, ainda mais no mundo que a gente está hoje, mas é algo tão natural a nós, né, que você fala, caramba, né? Como isso foi se perdendo no tempo, assim, no caminho. Mas é realmente o que eu vejo quando eu trago para o paciente, que quando ele chega até mim, né, principalmente assim, pensando na minha história, eles querem entender o que eu fiz. Né? Então, eu vejo que isso também é importante, né? Quando eu me abro e me coloco nas redes e falo dessas questões, eles falam, poxa, mas se ela conseguiu, então tem um caminho. E eu falo assim, olha, não é que eu consegui porque eu fiz uma coisa mirabolante, é presença. E isso daí, tipo, não te custa nada do que, né, a sua atenção ali para aquele momento. Então, é meio assim louco, porque você falar uma coisa tão, entre aspas, simples, mas difícil porque tem, né, realmente muita coisa hoje que tira a nossa atenção. Então, o que eu vejo de dificuldades, mas que eu tento fazer com que o paciente entenda é que você não precisa deixar de comer os alimentos, não é nada disso. Mas primeiro é trabalhar o seu autoconhecimento, e é isso daí, não tem como. Você só vai conseguir trabalhar isso inicialmente com presença. E aí eu acho que é a chavinha que vira quando a pessoa realmente, né, dá aquele primeiro passo e ela fala, opa, peraí, tá fazendo sentido aqui, né? Então, assim, André, eu sei que também, né, você trabalha com isso, eu percebo que quando a gente traz uma experiência realmente vívida, né, seja com o paciente, ou quando está dando um curso, enfim, quando a gente consegue fazer isso por alguns instantes com aquela pessoa, ela sabe que o caminho é por ali. Agora, como eu mantenho isso, né? Como eu vou conseguir fazer com que isso diariamente seja realmente uma prática? E eu falo para as pessoas, não espere que isso seja a todo momento, né? Porque nem eu consigo ficar assim o tempo todo. Mas o grande ponto é aonde você está colocando a presença e a sua atenção e que traz sentido na sua vida. Porque se você quer mudar a relação com a comida, mas isso não faz o menor sentido das transformações que, né, a gente talvez vai ensinar, ou fazer realmente a pessoa enxergar como está a alimentação dela como um todo, não vai conseguir, né, manter aquilo. Não vai ser sustentável. Então, é muito desafiador criar primeiro essa consciência, né, e aí o conhecimento, né, vai ser um passo ali, para que ela realmente, né, adote isso. Então, a presença e a maneira como a prática de mindfulness ajuda as pessoas a sentirem isso através de uma experiência vívida, eu acho que é a porta de entrada mesmo, assim, você fala, opa, então, agora eu já sei que, né, eu tenho que fazer um esforcinho, eu vou ter que ficar mais presente, mas como isso é difícil no dia a dia. Isso realmente, André, eu vejo que é o maior desafio. Eles pedem práticas de meditação e eu falo, não se apeguem tanto à prática, né, meditativa. Claro que é uma maneira que vai ajudar muito, mas eu falo assim, lembra que a todo momento é a oportunidade de você praticar a presença. Você não precisa de um momento de prática. Não precisa acordar cedo e ficar lá meia hora, que nem eu fico. Mas se você conseguir pegar lá o seu café da manhã e estar presente no ato de comer, você já está praticando presença, né? Então as pessoas ficam assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu falo, mas agora você está falando comigo presente. Então eu acho meio louco isso. Mas é algo realmente que eu vejo que está tão desconectado que aí tem que ter um curso para oferecer para as pessoas, né, uma técnica que na verdade deveria ser natural, né? É meio maluco, mas enfim. Mas eu caminho por aí. Eu acho que eu fiz uma, né, uma viajada Não, aqui, mas é para espetacular, Ana Paula. contextualizar. Gratidão. E aí, para mim, fez muito sentido. E para você, fez sentido para você que está nos acompanhando? E aí, Ana Paula, até fechando um pouco esse nosso diálogo, é o aqui
o agora, certo? Por isso, neste momento, a presença, o autocuidado, a conexão mente-corpo, se sentir, se perceber, realmente pode ser profundamente transformador. Eu te agradeço imensamente, Ana Paula, pelas suas partilhas, pelas suas reflexões. Gratidão, Ana Paula. Eu que agradeço, André, agradeço a todos que estão me escutando, espero que faça sentido aí para vocês e que seja aí um caminho que vocês possam honrar, que a vida é breve e eu falo, né? Você não tem uma segunda chance para viver, né? Então, tenta fazer isso bem aí nessa vida aí. Obrigada, Andréa, novamente. Estou à Gratidão. disposição aí. Tchau, tchau. Tchau, Gratidão. tchau.